Canal Aldeia, o seu canal de Aldeia da Serra. Para quem curte o mundo dos vinhos, para quem gosta de vinho, dispensa a apresentação. Nós estamos com Carlos Cabral, obrigado por nos receber. Eu que agradeço o convite. Na minha opinião e na opinião de muitos, um dos maiores entendedores de vinhos do planeta. Oh, agora fomos longe. Não. Mas nós temos aqui, convidamos ele para bater esse papo, falar um pouquinho de vinho. Quem quiser conhecer, quem não conhece Carlos Cabral, acesse o site dele, www.carloscabral.com.br. Esse é um blog onde tem várias informações sobre vinhos. E no YouTube... Cabral dos Vinhos. Cabral dos Vinhos. É um canal no YouTube. Canal no YouTube também com vários vinhos, falando sobre vinhos, sobre culinária. Para quem curte, dá para se divertir por muitas horas ali. O Cabral é responsável por todas as lojas do Brasil, do Grupo Pão de Açúcar, das seções de vinhos. Eu costumo brincar que eu tenho o cargo mais invejado da companhia, o segundo cargo mais invejado. O primeiro é do presidente, pelo que ele ganha. O segundo é o meu, pelo que eu bebo. Porque isso tudo que está aqui eu já provei e diariamente a gente recebe mais dezenas de amostras, porque como o Pão de Açúcar é o maior vendedor de vinho do Brasil, todos querem vender para nós. Porque aqui o vinho é vendido de uma forma diferente. Ele é vendido com sabedoria e qualidade. Que nós temos a pessoa do atendente de vinho, que fica na loja, hoje não está aqui porque merecidamente está gozando as suas férias, mas existe um atendente de vinho que é um profissional que fica nesta sessão, atendendo a todo cliente que chega e tem alguma dúvida. Então nós não só vendemos vinho, nós fornecemos para esse cliente uma completa consultoria naquela dúvida, eu vou fazer uma carne, obrigatoriamente eu tenho que servir um vinho tinto, posso servir um branco, que temperatura que eu uso? Minha visita gosta de Malbec, eu não sei nem o que é Malbec, quantos Malbec existem, assim por diante. Então, nós fazemos esse trabalho com vinhos de 16 países que nós temos aqui e podemos dar a melhor relação custo-qualidade para o cliente. Então, nós falamos que ninguém chega lá por acaso, não é porque temos quase 8 centenas de lojas, entre tudo que a rede tem, que nós vendemos volume por causa disso. Não. Junto à cultura do vinho no Brasil, nós temos um peso muito grande, que além de fazer esse trabalho com os nossos funcionários e para atender o fornecedor, o que nós fazemos? Nós damos aula para os nossos clientes. Aqui nesta loja, por exemplo, temos um canto para dar aula para os clientes. E nós fazemos 4, 5 eventos por ano, sempre temático. Por exemplo, vai chegando o inverno, então são vinhos tintos com sopa. Na Páscoa a gente faz bacalhau com os vinhos verdes e damos palestra. Então tem sempre 70, 80 clientes. Nós ainda disseminamos a cultura do vinho, a cultura da gastronomia. Isto é prestação de serviço com um certo nível de qualidade que se traduz no que você está vendo aqui, de todos os lados. Esta é uma loja que tem 850 rótulos de vinho diferentes. E o brasileiro está aprendendo rápido, né? Ele está apurando o paladar de uma forma rápida. O bonito é que nós somos muito interessados e damos um show. Onde eu vou te dizer onde é que nós damos um show. Nós entendemos no Brasil mais em vinho, por exemplo, do que um consumidor italiano, português, ou alemão ou espanhol. Você vai dizer, é impossível. Eles bebem 50 litros de vinho per capita. Mas eles só bebem o vinho regional, da cidade dele, que o tio, o avô, o primo, não sei quem faz, e é daquela região. Por exemplo, uma pessoa que nasce no Vêneto, na Itália, não toma vinho da Toscana. O Toscana não bebe nada do Piemonte. E nós aqui somos obrigados a saber o que é Toscana, o que é Piemonte, o que é Vêneto, todas as regiões da Itália, todas de Portugal, todas da Espanha. Então, quando eu recebo, que sou eu que atendo o pessoal que vem de fora, os nossos fornecedores de fora, eles ficam admirados com a cultura do bebedor de vinho do Brasil. Por quê? Só nós, Japão, Inglaterra e Estados Unidos, temos vinho de todo o mundo. Os outros países não têm. Argentina, você vai na Argentina, 99% do vinho que vende é vinho argentino. O Chile, supermercado tem
2.000 marcas de vinho chileno, certo? Nós aqui não, nós temos todas as marcas de 16 origens. Isso é uma cultura do brasileiro que, por não ser um grande produtor de vinho no passado, que hoje é, a nossa vitivinicultura é jovem, é de 1875, então nós tivemos que buscar vinho no mundo. E ao buscar vinho no mundo, nós nos aculturamos com o vinho do mundo inteiro. Ele tem essa variedade, essa disponibilidade desse aprendizado que o jovem enófilo brasileiro faz isso. Ele pode se aculturar em vinhos, porque o Brasil permite que faça. Aliás, hoje tem literatura, né? No Brasil lança em média hoje 20 livros de vinho por ano, escritos por brasileiros, falando de vinho do mundo todo. Porque cada um viaja no mundo e cada um tem uma certa experiência para esse tipo de coisa. O consumidor descobre que tomar vinho não é beber um líquido, é se aculturar, porque ele vai atrás da região, do produtor, quer saber um pouco daquela história, porque todos os vinhos têm uma história. Em seguida vem o gosto, que ele é obrigado a prestar atenção na gastronomia, porque comer é alimentar o corpo, degustar é alimentar o corpo e a alma. Degustar nada mais é do que comer prestando atenção. Atenção aonde? Sabores, aromas, cores. Então quando você começa a prestar atenção nisso, você se acultura. E isso faz bem para você, porque hoje, do jeito que nós somos adeptos da comida fast food, que comemos, todo mundo come correndo, porque todo mundo tem horário, quando você pega uma mesa para sentar, principalmente à noite, numa boa companhia, e você tem tempo para conversar, o que acontece? A conversa muda de figura, você sai daquela conversa chata de política e outro assunto qualquer, e vai acabar no vinho. O vinho vira o rei da noite, entendeu? Então o que ele faz? Ele busca, o vinho assume um lugar de detalhe especial dentro da mesa, vira o rei da noite, porque se começa a conversar qualquer assunto trivial, um só que dá uma opinião, fala, nossa, que vinho bom, aí o outro completa, o outro entra com o assunto, o outro fala da história, fala de um vinho que tomou ontem e tal. Quer dizer, o vinho assume esse lugar. Então ele está deixando no Brasil de ser aquela coisa que era meritória, de conquista, ele se popularizou, que é o caso do espumante. Hoje o que o Brasil faz de melhor é espumantes. E o que acontece? Há 30 anos atrás, para tomar uma taça de espumante, tinha que ter um motivo. Você tinha que ter tido um aumento de salário, era aniversário de alguém, ficou noivo, vai casar, está celebrando a entrada do filho na faculdade, alguma coisa. Hoje não, numa terça-feira ou quinta, que nem hoje, você chega em casa, está com sede, abre um espumante e toma. Que é assim que foi feito o espumante, é para beber diariamente a hora que você quiser. Quer levar na celebração? Leve, faça o brinde. Mas você quer tomar numa segunda-feira, por que tem que esperar um motivo, né? Que, aliás, se fosse esperar motivo bom para beber, nós estamos bebendo hoje, porque estamos vivendo um período tão ruim, só se fosse para celebrar alguma coisa de ruim que acontecesse com alguém que a gente não quer ver mais. Aí então vai lá e celebra. Nós adotamos o vinho hoje para o nosso dia a dia, com naturalidade. Quem é que faz isso? O europeu, claro, que é o berço do vinho. O europeu bebe, um espanhol não sai de casa sem tomar uma copa de cava. Um italiano, um francês, um português não começam uma conversa se não tiver uma garrafa de vinho na mesa. Fica parecendo um velório. Fica todo mundo sentado olhando para o outro. Aí você põe uma garrafa de vinho e a turma solta a língua. Por quê? Eles têm com naturalidade. E é isso que eu estou fazendo hoje. Você vai na minha casa, eu te recebo na minha casa, você não vai ver que vinho que eu vou servir. Se ele custou R$100, 200 ou 300. Nós vamos para curtir a amizade. E é isso que o brasileiro não sabia fazer. Usava um pouco do vinho e de outros artifícios para fazer uma espécie de representação, né? Aquilo que as nossas avós tinham, né? Um jogo de chá especial para dias especiais. Isso não tem graça. Um jogo de chá bonito é aquele que está rachado. Aí você vai dizer, mas por que é bonito? Porque foi usado. Alguém usou, alguém tomou daquilo, né? Você me mostrar um jogo do século XVIII intacto, não tem graça nenhuma, aqui todo mundo só olhou e ninguém usufruiu. Aí isso também se faz com o vinho. Você não pode colocar ele num patamar de que talvez, porque ele custou tanto, porque não sei o quê. Às vezes você vai tomar com alguém que nem sabe a diferença de água para o vinho, e é o velho ditado, dá pérolas para porcos. Você abre um vinho caríssimo
e dá para alguém que ainda é capaz de ligar para você no dia seguinte e falar: aquele vinho me deu dor de cabeça, que ele tem sensibilidade e não pode tomar. Então, o meu grande desafio dentro do consumidor de vinho é dizer para ele: beba com naturalidade, beba para se satisfazer. Nós temos um programa de rádio diário, né? Que o Pão de Açúcar patrocina, que eu faço na Alfa FM. E a frase que termina todo o programa, todo dia, é assim: lembre-se, o melhor vinho do mundo é aquele que você gosta. Se for dirigir, não beba. De fato, o melhor vinho do mundo é aquele que eu gosto. Porque se eu abrir um vinho agora e tomar agora com vocês, o que vai acontecer? Eu não sei se vai ser meu último vinho. Ninguém sabe o que vai acontecer com a gente daqui 10 minutos. Então, aquele vinho que nós estamos bebendo é o melhor vinho do mundo. Primeiro, porque eu estou vivo e estou tomando. Segundo, o que é que aumenta a qualidade de um vinho? Afora as qualidades intrínsecas que são obrigados a ter por uva de primeira, higienização no engarrafamento, armazenamento. É a pessoa com quem eu tomo, né? Se eu estou bebendo com a pessoa que eu amo, você pode me servir vinagre, que vai ficar memorável aquele vinagre, vai ficar uma delícia. Eu estou bem, estou com quem eu gosto. Então nós precisamos perder um pouco esse título, esse rótulo de beber, rótulo por causa do preço. Isso afasta o enófilo. Ah, hoje eu não vou ter... Ah, imagina que eu venho aí um amigo, eu não vou servir esse vinho porque ele merece um vinho melhor. Não, o amigo merece o que você tem em casa. Ele vem pela tua amizade ou vem para beber? Claro. Né? Isso o brasileiro estava sempre cheio desses traumas que eu costumo dizer, desses folclores pequenos que existem. Isso atrapalha o consumo do vinho. Não é que eu queira incentivar, não, beba vinho todo mundo, vamos beber bastante vinho. Não é bem isso. O que eu quero dizer é que quando você bebe com naturalidade, ele se torna inesquecível. Ao passo que quando você começa a esperar muito dele, é que nem sapato, né? A gente sonha demais com o sapato. O dia que compra, vai vestir, percebe que ele pega no dedinho, dói no calcanhar, quer dizer, fala: caramba, mas está doendo. Você esperou tanto por aquele momento e o sapato te estragou o pé. Então, tem que beber com naturalidade. Com naturalidade, se você levar o vinho com esse olhar, ele vai voltar a fazer bem para a saúde. Claro que as pessoas que são sensíveis ao álcool, que não podem beber, não devem tomar vinho. Mas uma taça de vinho, ou no almoço ou no jantar, é o suficiente, certo? Para ajudar, para libertar. O vinho tem a capacidade de liberar o espírito. Ele te torna um pouco, te dá um pouco de euforia. Diferente dos destilados. Os destilados te isolam. Você pode ver que os filmes mostram muito bem quando alguém está numa tristeza profunda, está sentado num bar, bebendo 1 litro de uísque e come uma azeitona. Quando alguém quer celebrar, você pode ver que tem uma garrafa de vinho, na primeira taça já começa a olhar para o lado, não vão comer o quê? Vão petiscar o quê? Tem que comer, que o vinho e cerveja é assim, porque os dois são fermentados. O vinho e a cerveja, eles despertam as papilas gustativas para comer. Os destilados bloqueiam a papila gustativa e anestesia a papila gustativa. Por isso que uma pessoa que é bebedora de álcool pesado pode beber 1 litro de bebida e comer uma azeitona e não reclama que está com fome. Já quem bebe vinho ou cerveja, necessariamente ele fica que nem um louco atrás de comida, porque o vinho chama a comida e a cerveja chama a comida. Isso é muito interessante. E a gente vive isso 24 horas por dia, né? A especialidade dos botequins que atendem aqueles, lamentavelmente, pessoas que têm problema com alcoolismo, é um balcão grande, cheio de copos, servindo cachaça e não tem nenhum prato de nada. O que tem, às vezes, é um petisco, uma coxinha, alguma coisa assim, para disfarçar. Agora, já quem vende vinho tem que ter uma mesa de comida que não acaba mais, porque o fulano não para de comer, não para de beber. Mas vinho traz toda essa alegria mesmo e melhora a qualidade de vida da pessoa, né? A pessoa fica mais feliz. Vinho do Porto. Sem rasgação de seda, quem conhece o mundo do vinho sabe que você é um dos maiores conhecedores de vinho do Porto. E hoje eu sou fã do vinho do Porto por causa de uma palestra que eu assisti sua. E eu daquele dia em diante virei fã, porque eu não tinha ideia o que era o vinho do Porto, como que era produzido o vinho do Porto. E
No consumidor brasileiro, você acha que ele está também aprendendo a gostar dos vinhos do Porto? Os vinhos de sobremesa, vinho de madeira, esses aí? O fato é o seguinte, o Brasil foi o segundo bebedor de Porto por mais de 100 anos. Até 1940 nós éramos o segundo maior bebedor de vinho do Porto. Aí infelizmente na era Getúlio Vargas tocou um monte de imposto em cima dele, aí acabou. Porque o vinho do Porto no Brasil era consumido 80% como remédio e 20% como vinho. Foi através do vinho do Porto, porque não existia remédio suficiente até 40, não tinha inventado antibiótico. Então, para todos os males, os nossos avós tomavam diariamente uma gemada com vinho do Porto, que era uma gema de ovo de pata, uma dose de vinho do Porto e uma colher de açúcar. Você bate e toma aquilo de manhã. É um energético. Hoje eu vejo essa meninada tomando esses energéticos de latinha. O do Porto é 1000 vezes mais saudável, porque não era uma droga, porque é dois produtos naturais maravilhosos. O ovo, que é proteína e tudo mais, e o vinho do Porto e uma colher de açúcar, que é um energético, né? Então, não era um produto sintético. E era consumido no Brasil tanto, mas tanto, que foi por causa desse gemada que 2 farmacêuticos brasileiros tiveram a ideia, cada um, de criar um produto parecido. Então você tem o Biotônico Fontoura e o vinho reconstituinte Silva Araújo, foram inspirados em cima do vinho do Porto, para atender uma necessidade das pessoas tomarem vitamina em casa, ter uma coisa para poder comer. Então o vinho do Porto era utilizado demais no Brasil como um energético, como um fármaco, e entrava até na composição de alguns remédios. Eu encontrei várias receitas na antiga Botica Viado Douro, várias receitas aviadas com vinho do Porto, né? Então, isso que o vinho do Porto fazia e faz até hoje, nós todos já sabemos. Agora, por que o consumo de vinho do Porto no Brasil caiu tanto? Primeiro, os impostos. Segundo, por exemplo, agora, desde 1º de janeiro deste ano, o governo aumentou para 20% o IPI do vinho do Porto. Afasta cada vez mais, o vinho do Porto fica cada vez mais caro. Mas falando do vinho do Porto em si, quando você apresenta para alguém, esse alguém, só se não gostar de vinho doce, ou se tiver um problema de doença, uma diabetes, por exemplo, não quer tomar um vinho doce, então não gosta de Porto. E o Porto, como tem 5 ou 6 qualidades de portos distintos, o datado, o vintage, o colheita, o LBV e tal, você tem um leque de opções para escolher um vinho do Porto, que serve abertura de aperitivo, serve para você, inclusive, comer com queijos maravilhosos e com os doces. E quando não tem nada para comer, serve como um cálice para você relaxar e poder curtir. Aqui com os vinhos do Porto, né, nós temos o vinho do Porto, aquele conhecido de maior qualidade, que é o Vintage, que é a seleção apertada dentro de uma colheita excepcional. Só 2% de toda a colheita de um vinho do Porto anual consegue virar Vintage, em média, porque é um vinho de altíssima qualidade que é reservado para você envelhecer muitos anos se quiser, ou se quiser beber jovem também pode, que não faz mal nenhum, mas é vinho de altíssima qualidade, né? Mas o que diferencia é só a colheita ou ele fica mais tempo? Não, o que diferencia é o seguinte, esse vinho fica, depois de colhido, 2 anos em grandes balseiros de madeira enorme, coisa de 20, 30, 40 mil litros. A gente prova depois de 2 anos, se ele está com qualidade superior elevada, a gente pede autorização para o Instituto do Vinho do Porto para engarrafar como Vintage. Então o que acontece? Eu engarrafo como Vintage, lanço a safra que ele pertence, que ele é de uma só colheita, de um lugar só, e em seguida eu logo engarrafo e ponho à venda. Aí depende de você. Se quiser guardar 100 anos, guarde. Se quiser abrir na semana que vem, abra. Eu diria, se vai abrir ele agora, jovem, tem aquele gosto de framboesa forte, de fruta vermelha, um espetáculo. É um vinho que nem se bebe, a gente mastiga. E tão gostoso que é, a gente mastiga. Agora, se você quer guardar ele por 30, 40, 50 anos, que é o que os ingleses fazem, né, você vai tomar um vinho finíssimo, requintado. Então, se você quiser guardar esse vinho por até 100 anos, você vai tomar um vinho mais delicado, mais claro, porque vai se depositar no fundo da garrafa o depósito do vinho, e ele vai estar sublime. Os ingleses gostam de bebê-los assim, os americanos e nós gostamos de bebê-los jovem.
Os ingleses dizem que nós somos infanticidas, né? Porque esse é um vinho que é para viver. Eu tive uma experiência o ano passado rara. Eu, no dia 18 de junho, eu tive o privilégio de abrir uma garrafa de vinho do Porto 1815, 200 anos. 200 anos. Porque foi só tem 44 garrafas no mundo, tinha 44. Uma foi leiloada em Londres, na Torre de Londres, porque esse vinho celebrou, ele ficou uma safra muito boa. E como a safra é setembro, outubro, e ela foi lançada um ano depois na Inglaterra, os ingleses disseram que ele ficou bom para celebrar a vitória inglesa na Batalha de Waterloo. Então ele recebeu o apelido de Waterloo Port. E os ingleses acabaram com o estoque no mundo inteiro de 1815, tudo por causa do Almirante Nelson, aquela coisa toda, né? Do Almirante Wellington, né? Do Duque de Wellington. E fizeram toda aquela festa. E das 44 garrafas, que uma foi para Londres, 42 está na vinícola, uma outra está comigo. E eu abri então no dia que celebrou os 200 anos da batalha, que é 18 de junho, reuni um grupo de amigos e abrimos a garrafa. Está uma delícia, um vinho com 200 anos de idade, perfeito, né? Um pouco cansado, porque era um vinho com 200 anos também, ele não tinha o vigor de um vinho jovem, no que diz respeito ao aroma e paladar, mas estava um vinho honesto, estava um vinho potável. Então, o Porto aguenta isso. Você estava confiante ou você estava aflito? Não, eu tinha receio, porque quem é que me passa um atestado de que com 200 anos, né? Nós, quando vamos chegando nos 70 anos, já começa a doer tudo que é quanto é parte do corpo. Você imagina um coitado de um vinho 200 anos aí na garrafa, né? E foi muito interessante, foi uma experiência linda. E o Porto aguenta isso, então você pode fazer isso. Depois, aquela categoria de vinhos do Porto 10, 20, 30, 40 anos, como é o caso desse, por exemplo, olha, esse é um 20 anos, e você percebe a cor dele, que espetáculo que é um tawny, quer dizer, aloirado, né? Tá claro. Esse é um vinho de blend de vinhos com idade de 20 anos, tem até 40. É uma delícia, né? Isso aqui é um vinho que combina fantasticamente com qualquer doce à base de fruta seca, né? Os queijos mais fortes, o vintage vai junto. E esse aqui para os doces, né? Uma taça disso aqui. Eu gosto de usar muito isso aqui. Eu jogo em cima do toucinho do céu ou da torta de amêndoas. Aí fica para tomar de joelhos, né? E dentro dos comuns, que nós temos o Ruby, o Tawny e o White, é uma linha que você pode comprar, tomar, deixar a garrafa aberta, tomar um cálice aqui uma semana, pode deixar, guardar um ano e não estraga. Sendo que esse aqui, para o verão, é o grande charme, né? Agora inventou-se um aperitivo há uns 15 anos atrás. Você põe uma dose de vinho do Porto White, um long drink, copo long drink, 3 cubos de gelo, uma rodela de limão e completa com tônica, no teu gosto. Se é diet ou a Schweppes, que é mais amarga, chama-se Porto de Verão. E a gente toma uma garrafa dessa daqui na beira da piscina e não percebe. Porque desce que é uma coisa assim deliciosa, é um aperitivo muito bom feito à base de vinho do Porto. E você tem os tipos comuns, Tawny, Ruby, aqui tem o 10 anos, o 20 anos. Você pode, a graça de tomar vinho do Porto é que você tem um Porto para cada momento. Você tem para o doce, você tem para o queijo, só não tem para acompanhar a refeição inteira, que é um vinho com 19 a 21 graus de álcool, né? A gente não usa isso para acompanhar uma refeição, ficaria muito pesado. Você não aguentaria. Mas você tem para todos os momentos, para degustar com amigos e tudo mais. Mas eu toquei Cabral no vinho do Porto, primeiro porque é a sua especialidade, eu adoro. E a gente vê que o brasileiro, quando fala de vinho, ele fala, no início, anos atrás, só falava de vinho tinto. Agora o brasileiro aprendeu a curtir e degustar o vinho branco, mas o vinho do Porto ainda raramente faz parte do assunto. Faz parte porque ele é um vinho de entrada e de saída. Depois, ele não sabe beber, não sabe que pode tomar, por exemplo, metade da garrafa e guardar a outra metade, né? E o vinho do Porto é uma coisa extremamente bem definida. Ou você gosta ou você não gosta. Não adianta não existe meio termo. Ah, eu vou tomar só para te agradar, não. Porque a pessoa não gosta de vinho doce. Ah, eu gosto de vinho doce, certo? E esse doce do vinho do Porto é natural. É a uva que é doce, assim. Não é que a gente coloca açúcar dentro. A gente interrompe a fermentação com a adição de aguardente vínica e preserva o açúcar natural da uva. Então, é um vinho maravilhoso, é um vinho
extremamente completo, mas é uma questão de paixão. E eu acho que ele não está mais inserido, até porque o brasileiro também não sabe e não gosta pelo elevado grau de álcool que ele tem, ou apreciador de vinho, porque o apreciador de destilado, para ele isso aqui é um esporte, que o uísque, cachaça tem 40 graus, eles têm 19 a 21, então para ele é uma coisa normal. É só uma questão de gosto pessoal mesmo, se gosta ou se não gosta. Canal Aldeia, o seu canal de Aldeia da Serra.